Tenho defendido sistematicamente, senhor presidente, a redução dos juros e das taxas de crédito como estratégia para a retomada do crescimento da economia, fortalecimento do setor produtivo e como estímulo ao desenvolvimento do nosso país. Tenho feito isso não só nesse governo, mas também no antigo governo, onde o então ministro Levi apresentava para casa as reformas e dizia: se passar essas reformas, a situação da economia do Brasil está completamente resolvida e o Brasil retomará o rumo do crescimento e do desenvolvimento. Nós estamos vendo o mesmo filme acontecer. Mais reformas aqui na casa e a promessa é a mesma. Se aprovar essas medidas, o Brasil está salvo. Está resolvida a questão da economia brasileira. Eu entendo que não é esse o caminho e nós precisamos da queda dos juros o mais rápido possível, para que a economia comece a ser irrigada através de financiamentos para investimentos, para o desenvolvimento do nosso país. E, para nossa surpresa, uma das mais recentes medidas provisórias editadas pelo governo e enviada na semana passada, a MP 777, cria mais uma taxa para tornar o crédito do BNDES mais difícil e, o principal, mais caro ainda do que já é. É a taxa de longo prazo, que será usado como referência para custo de captação e para contratos firmados pelo BNDES a partir de 1º de janeiro de 2018. Ou seja, vai encarecer ainda mais a tomada de crédito do BNDES para as empresas brasileiras. Essa nova taxa deverá substituir paulatinamente a já existente e famosa TJLP, criada em 1994, para os empréstimos do BNDES que utilizam recursos do FAT, Fundo do Amparo ao Trabalhador, do PIS/PASEP e do Fundo da Marinha Mercante. O problema é que, com a nova taxa, o percentual de juros será praticamente o dobro do praticado pela antiga, que atualmente está em 7% ao ano, que, no meu entendimento, já é cara, pois nós temos uma inflação projetada para esse ano de aproximadamente 4%. E o juro é o dobro, quase o dobro da nossa taxa de inflação. Isso porque a nova taxa usará, atrelada ao IPCA, que mede a inflação, acrescido da taxa de juros pré-fixadas pelas notas do Tesouro Nacional, cuja taxa média nominal do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2016 correspondeu a 13% ao ano. Os juros são maiores porque as notas do Tesouro, além de estarem indexadas à inflação, pagam, acima disso, uma taxa real de juros fixada pelo mercado. Ou seja, além de dobrar os juros com a nova taxa, o controle da política de fomento do setor produtivo pelo Banco de Desenvolvimento, e o nome do banco já diz isso, um Banco de Desenvolvimento, ele também estará nas mãos do mercado financeiro, ou seja, dos especuladores de plantão. A partir do momento em que o crédito do BNDES passar a ser indexado à nova taxa, isso ocorrerá parcialmente a partir de janeiro de 2018 e plenamente daí a 5 anos, o banco não terá mais condições de atuar como mecanismo de proteção ao investimento produtivo do Brasil. Ou seja, o BNDES deixará de ser um banco de fomento do setor produtivo e de desenvolvimento do país. O comportamento do BNDES passará a ser inteiramente ditado pelo ciclo da política monetária e pelo risco que o mercado financeiro internacional definir para o Tesouro Nacional. Portanto, não podemos concordar com a mão invisível do mercado financeiro, dos especuladores, controle a nossa política econômica a seu bel prazer, para acumular lucros astronômicos, enquanto o setor produtivo sofre para movimentar a economia, produzindo alimentos, bens, serviços e, o que é mais importante, gerar empregos para o nosso país. Já apresentei uma emenda à medida provisória 777 para corrigir essa distorção, esse abuso cometido pelo governo
através do Ministério da Fazenda, sobre a influência dos bancos e dos especuladores. Minha proposta é que essa nova taxa seja determinada pela meta da inflação dos próximos 12 meses, mais o risco país representado no índice das agências de risco. O objetivo das alterações propostas pela minha emenda é que essa nova taxa seja a menor possível e tenha a menor volatilidade do que a taxa estabelecida na MP, se tornando, dessa maneira, compatível com o financiamento de investimento no setor produtivo e, principalmente, com relação ao investimento na infraestrutura brasileira. Um banco de desenvolvimento como o BNDES, ou mesmo os bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, não podem ser completamente controlados pelo mercado financeiro internacional. No final da semana passada, li a notícia de que a Caixa Econômica suspenderia o crédito imobiliário de baixo custo para trabalhadores com carteira assinada para financiar a sua casa própria. Ou seja, na atual política do governo, não interessa mais financiar o que não gera grandes lucros para os bancos, como os cartões de crédito, com juros de até 500% ao ano. Ontem, após a reação da população, do Parlamento e do próprio mercado, a Caixa decidiu, então, manter essa linha de crédito para os trabalhadores construírem a sua casa própria. Mas a tentativa de acabar com o microcrédito a juros mais baixos é um sinal de que o governo está trabalhando para favorecer os bancos e os programas sociais que correm até riscos. A MP 777, como propõe o governo, ao invés de facilitar e incentivar o investimento, fundamental para a recuperação, provocará um aumento do custo e da instabilidade dos financiamentos realizados pelo BNDES. A emenda que proponho não altera a premissa de que o BNDES deverá fazer as operações de financiamento em investimentos produtivos e infraestrutura sem depender de recursos do Tesouro Nacional. O banco deve operar na proporção de suas fontes tradicionais de recursos, como o FAT e o retorno de operações anteriores do próprio banco, mas com taxas de juros atrativas para o setor produtivo, que realmente sirvam de fomento para a produção e, principalmente, para a geração de emprego no Brasil. Essa é uma importante alteração na medida provisória, porque, na minha concepção, a principal forma de retomar o crescimento da economia e, através da redução dos juros, a redução estrutural da Selic, que está muito elevada e se traduz em um entrave para o financiamento do investimento de longo prazo para o setor produtivo. No momento em que o Brasil busca resgatar sua economia para gerar empregos, o mais importante é eliminar taxas e reduzir juros para a concessão de créditos de longo prazo ao setor produtivo e fazer com que os bancos públicos e de fomento realmente cumpram essa função estratégica para a economia regional e para o nosso país. É só irrigando a economia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que nós vamos ver a retomada do crescimento e a volta do emprego no Brasil. Não é tirando dinheiro da praça e concentrando no setor especulativo que nós vamos melhorar a economia brasileira e retomar o crescimento. Então, fica aqui o nosso apelo para que os nossos pares, junto conosco, consigamos avaliar essa MP 777 para que venha beneficiar a população brasileira, o setor produtivo e não o setor especulativo, principalmente os banqueiros brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.